pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live aqui, como prometido, às 17 horas, atrasei alguns minutinhos aí. É mais uma live muito especial, vou esperar o pessoal entrar. A gente vai falar um pouco sobre família, e aí um tema muito bom, bacana. Claudinha, seja bem-vinda. Quero falar nessa live aí sobre como decepcionar sua família. Um tema muito bacana, parece ser negativo, mas no final, né, vocês vão ver aí que vai ser produtivo, ok? Obrigado aí às pessoas que já estão entrando, Thaisa, a Luana, o pessoal aí da mentoria que nós estamos fazendo junto, sejam bem-vindos. E peço você que compartilhe essa live, tem um aviãozinho aí embaixo, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares, para que a gente possa ter o maior número de pessoas aqui para aprender um pouco. E eu tenho certeza que eu também vou aprender muito. É sempre muito bom estar com vocês. E vocês podem mandar perguntas, manda, né, as dúvidas que forem surgindo aí, vocês vão mandando e eu vou tentar responder, ok? Elisângela, boa tarde. Vamos chegando aí, vou dar uns minutinhos aqui para o pessoal chegar. Ok? Vamos entrar aí, o pessoal, vou convidar algumas pessoas aqui também para me assistirem. É uma live muito bacana. Como decepcionar a família. E aí, me diga aí já, você já decepcionou sua família alguma vez? Como que é? Como que foi isso para você? É engraçado que eu postei o assunto da live nos stories, né? E as pessoas começaram a me mandar. Lucinéia, olá, tudo bem? Dudu, vamos lá, pessoal, vamos chegando aí, vamos convidando outras pessoas aí, que daqui a pouco eu vou começar aqui. E algumas pessoas já me mandaram o depoimento, né, falando sobre como que foi decepcionar a família, né? E eu quero falar um pouco sobre isso, mas no sentido não pejorativo da decepção. Mas eu vou falar um pouco que às vezes é preciso, é necessário decepcionar essa família para a gente crescer, né? Para a gente avançar na vida, para a gente poder fazer as nossas escolhas como indivíduos, né? E o peso que essa família tem também, né? Isso conta muito nas nossas escolhas, ok? Eu anotei algumas coisas, tá? Para a gente conversar. Eu quero aí a conversa de família, Fabiola, olá, tudo bem? Todo mundo que está chegando, Marcelo, a Vinha, tem uns nomes aqui que a gente não consegue ler, né? Que deve ser algum negócio, alguma coisa. Boa tarde para todos vocês. Eu peço vocês que tem um coraçãozinho aí, manda um coraçãozinho, aperta aí, vamos fazer esse coração bater, ok? Pessoal, antes eu quero só comentar com vocês, um assunto dessa live é como decepcionar a sua família. Parece bem negativo esse tema, mas eu quero deixar vocês tranquilos, no final vocês vão me entender, ok? É um tema sobre família, a minha página, né, quem me segue sabe que eu sou apaixonado nesse tema, família, de casais, eu tenho trabalhado para que isso dê certo, e eu sinto muito feliz com isso. Então, como eu estava dizendo, algumas pessoas já me mandaram lá os seus depoimentos de algumas decepções que causaram, né, nas suas famílias aí, mas há algumas para o bem, né? Algumas pessoas que escolheram outro curso, a família queria que fizesse medicina, escolheu enfermagem, hoje está muito bem como enfermeira, está criando uma carreira muito sólida, né? Pessoas que quiseram com 37 anos aí competir em luta, né? E a família, né, não acreditou nela, ela foi lá e foi campeã, né, acho que é jiu-jitsu que ela faz, mas muito bacana, né? Então muitos casos aí de sucesso que às vezes a gente precisa decepcionar a nossa família. Como fazer isso? E eu quero falar um pouco, tanto que isso é pesado para nós quando se trata de família. Primeiro porque a nossa cultura, né, ela, entre aspas, endeusa aí os pais, a mãe, a família, né, e a gente precisa entender o que é isso, decepcionar a família e como crescer com tudo isso. É bem verdade que eu acredito em um princípio muito
é importante, que é honrar pai e mãe. Então, decepcionar pai e mãe, vocês vão ver até o final dessa live, que não tem nada a ver com desonrar. Não é? Muito pelo contrário. Então, vamos lá. O que eu anotei aqui? Na semana passada, né, a Fabíola está aqui. Eu gosto muito de fazer live com a Fabíola, com outras pessoas que têm me convidado. A Fabíola fez uma maratona, né, de lives, ela continua fazendo ao meio-dia. E em uma dessas ela falou sobre as moedas. E isso mexeu com muitas pessoas. E na sexta-feira a gente fez uma junto, né, Fabiola? E foi muito bacana. Eu até conversei com ela, que ela tá cheia das moedas, o filho dela tá casando, não sei se é hoje ou amanhã, né? Então a live de hoje foi muito especial. Quem não viu, corre lá e vai ver na conversa de famílias. E falar sobre famílias gera um movimento muito grande entre nós, porque essa família tem um peso muito grande sobre nós. A família é a primeira escola que a gente tem e é ela que ensina para nós grandes valores. E quando eu falo família aí, a primeira escola, são os nossos pais, né? O pai, a mãe. Hoje temos famílias aí com diversas formações, né? Com diversas estruturas. Mas o que é interessante a gente pensar? Que essas famílias, elas são estruturadas ou elas buscam para nós aquilo que tem de melhor. Então elas querem que a gente tenha sucesso profissional, querem que a gente tenha sucesso na vida amorosa e por aí vai. Só que essas expectativas e vamos dizer, esses objetivos deles, eles são criados e eles não avisam pra gente muitas das vezes. Então eu quero mandar um abraço a todo mundo que está chegando aí, a Raquel, a Priscila, outra psicóloga, a minha esposa está aqui assistindo comigo. Na verdade, ela está lá na sala e eu estou aqui no meu escritório aqui, né? Então, mas pensar nessa questão da família como alguém ou pessoas que nos influenciam, pessoas que nos acrescentam alguma coisa. E na Fabiola, ela falou sobre uma história sobre as moedas, né? Eu acho que tem lá, se não tiver no Instagram dela, tá no Telegram, e aí vocês pega o endereço lá, entra no Telegram, vocês vão conseguir assistir essa live lá, que foi muito interessante. Mas essas moedas, elas são como os ensinamentos, os presentes que os pais nos dão. E reconhecer isso, e a história era bem essa, reconhecer isso tem um peso muito grande para nós, né, que somos filhos, para nós que somos... tem no YouTube também, no canal dela, ok? Então entra lá e vocês vão ouvir isso aí. E de lá para cá, eu já tinha pensado em fazer algumas lives. Eu confesso que é um desafio para mim. Eu prefiro fazer com as meninas ou com os psicólogos, é bem melhor do que fazer sozinho. Mas é preciso, né? Eu recebi alguns feedbacks, então vamos fazer. E aí vocês vão falando se está gostando, se está entendendo, se faz sentido para vocês. Vão mandando aí as perguntas e a gente vai pensar. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar. Tá? Então de lá para cá eu fiquei pensando e eu comecei a fazer uma mentoria e uma das coisas que eu sempre levanto na minha vida é a questão dos meus pais. Eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos. E meu pai era muito exigente, ele era um pai muito presente no sentido de, às vezes, cobrar oportunidades que ele não teve e que ele sonhava para mim. Então, hoje, às vezes, eu me cobro muito porque eu fico inconscientemente tentando agradar esse pai e esse pai sempre presente na minha vida, né, de uma forma muito positiva. Hoje eu percebo isso, né, e aí eu estou lutando aqui para a gente vencer junto, né, e fazer com que meu pai se sinta realizado aí naquilo que ele plantou e nas moedas que ele me deu, né, Fabiola? Então, pensando nisso, a primeira coisa que eu queria pensar com vocês é que nenhuma família é perfeita, né? E todas toda família tem a mesma intenção, que é criar os filhos da melhor forma possível, para que eles sejam bons cidadãos, que eles sejam bons profissionais, que eles tenham bons empregos, que alguns casem, né, e que perpetuem essa família.
Eu estou errado? É todo mundo assim. Essa é a primeira intenção. Só que a questão é que todo esse planejamento, né, que todo essa questão de sonhos, projetos, geralmente são feitos sem nós. Então eles, engravidou, o casal engravidou, e aí começa, né? Ele vai ser um advogado, vai ser um psicólogo, vai ser um médico. Então são projeções. Obrigado, Fabiola. É, é, então são projeções que eles criam em nós e que a gente é uma bagagem. Eles colocam uma bagagem sobre nós, né? E é uma bagagem cheia de expectativas, cheia de sonhos. E lidar com essa bagagem tem um peso, né? E é isso que eu quero ver com vocês. A segunda coisa que eu quero pensar com vocês é essa família, sendo a primeira escola, ela é responsável pelos primeiros ensinamentos que elas nos dão. A família estabelece padrão, né, de como, quando e como relacionar dentro dessa família. E para fazermos parte dessa família, precisamos seguir padrões. E aí é o que a sistêmica chama da lei do pertencimento. Todos nós precisamos pertencer a essa família. E para pertencer a essa família, muitas das vezes tem um preço, né? Então a gente precisa aprender como comportar, quando fazer as coisas ou não, como se relacionar dentro dessa família. Então a gente aprende uma linguagem, a gente aprende um tipo de comunicação, e tanto que isso é importante. A gente estava falando sobre comunicação na semana passada. Quando a gente casa, cada um dos cônjuges vem com um tipo de informação. Aonde que nós aprendemos isso? Na nossa família. Então, às vezes, falar gritado, falar gritando, às vezes alguns palavrões, algumas palavras têm uma conotação para nós, e o cônjuge vê aquilo totalmente diferente. Né, Claudinha, tudo bem? Então, pensar nessas coisas, e aí a gente precisa entender que toda família tem regras e normas. E o que a gente precisa entender? Que esse sujeito, né, essa pessoa, essa família, ela começa a crescer. E quando tentamos mudar alguma coisa, algum padrão, alguma coisa... Vou mudar aqui para me ver o tempo aqui, para eu não falar demais. Então, quando a gente tenta mudar ou crescer dentro dessa família, existe um movimento, né, que a gente precisa estar atento, que é como se fosse uma rebeldia. Você não está seguindo aquilo que a gente sonhou para você. Você não está fazendo aquilo que a gente gostaria. Então, a gente precisa estar ciente disso. E quando a gente tenta mudar esse sistema, o que acontece? Nós decepcionamos os nossos pais. Por exemplo, uma grande visão que a gente pode ter disso é na adolescência. Então nasce aquela criancinha bonitinha, vai crescendo, de repente na adolescência, como que os pais falam? Aborrecência, porque começa a aborrecer os pais. Já começa as primeiras decepções ali. Né? Então, quando a gente chega nesse período da adolescência, a gente quer pertencer a outros grupos. E automaticamente, quando a gente faz isso, faz escolhas diferentes do que os nossos pais gostariam, a gente começa a pertencer a outros grupos, e pertencendo a esses grupos a gente começa a ter choque, conflitos de interesse. Então, às vezes, alguém quer fazer tatuagem, mas os pais não permitem. Alguém quer ir para uma baladinha, mas os pais não permitem. Então, a gente começa a decepcionar os nossos pais por aí. Isso é negativo? Não. Porque nesse processo de crescimento dentro dessa família, de pertencimento, tem a questão da individualização. A gente passa a ser um indivíduo e a gente passa a escolher algumas coisas para a nossa vida. Né? E aí, às vezes, isso, né, a gente vai ver mais para frente as questões, os problemas que isso pode dar ou não. Ok? Ao mesmo tempo em que nós decepcionamos a nossa família, nós vamos criando essa individualidade. O que se espera com o nosso crescimento é que nós nós delimitemos, né, ou colocamos limite o que é nosso e o que é da nossa família. Então, quanto mais a gente cresce, mais a gente tem consciência, a gente precisa ter consciência disso. Olha, isso é da minha família e isso é meu. Isso eu quero levar para mim. Então, a minha vida, as moedinhas que você recebeu dos seus pais,
O que você vai fazer com eles? Algumas moedas podem ser pequenas, insignificantes, outras podem ter um valor imenso, né? Algumas você vai usar, outras você fala, não, essa aqui eu vou guardar, né? Então a gente precisa ter ciência disso. Então o que a gente precisa entender? O que é seu e o que é da sua família. Vejam bem, me entendam, tá? Em nenhum momento eu estou propondo uma rebelião aqui com os pais, muito pelo contrário. Fica aqui que vocês vão entender até o final o que eu quero, onde eu quero chegar. Os pais podem projetar em seus filhos. Os pais podem sonhar para os seus filhos. Eles podem criar expectativas. Pode. Isso é normal, isso não tem como a gente fugir disso. O que a gente precisa entender? Vocês pais, vocês que estão criando filhos, avós e tal. Que esses projetos, essas expectativas, elas precisam ser flexíveis. Elas precisam ser abertas às mudanças e às oportunidades que a vida oferece para as pessoas. Então, os nossos pais têm expectativa? Tem. Né? Eles têm sonhos para nós? Tem. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai chutar o balde e fazer, não, eu vou dar louco aqui. Não. Olha, o que os meus pais querem para mim? Isso é o melhor? Começar a analisar, começar a pensar. Eu vou chegar lá, eu quero chegar nos relacionamentos. Eu estou indo por fase, tá? Entendam. Se fizer sentido para vocês, vamos dando um joinha aí, se tá legal o ritmo aí. Ok? Então, onde que eu quero chegar? O que você faz hoje é uma escolha sua ou da sua família? O que você se tornou hoje foi uma escolha sua ou da sua família? Às vezes a família tem escolhas melhores que a nossa. Mas tem vezes que a gente precisa escolher e arcar com as consequências. Você mantém sua fidelidade à sua família de origem ou ao seu casamento? Você já parou para pensar nisso? A Fabíola está aqui, tem outros psicólogos que me acompanham. Isso aqui não é uma aula de teoria, né? Tem muitas pessoas que são leigas aqui na questão da psicologia. Mas o tanto que isso aparece, né, Fabíola, nas terapias. Ela está falando que atendeu um caso hoje, assim. Aonde eu mantenho a minha fidelidade? Na minha família de origem, nos meus pais, naqueles projetos, nas expectativas que eles têm, ou no meu relacionamento? Que a vida de adulto vai fazer isso, a gente precisa escolher. E a gente só pode estar casado com uma coisa de cada vez. Tanto que isso é interessante. Pessoas dizem, mas como assim casado com uma coisa de cada vez? A gente casa, pessoas. A gente casa, a gente cria uma fidelidade emocional com os nossos pais. E aí a gente fica preso naquela situação em que a gente não consegue ser fiel ao marido ou à esposa. A gente mantém a fidelidade aos nossos pais. Né? Aquela expectativa que eles criaram em nós faz com que a gente continue estando preso neles. E a gente não consegue viver isso com o nosso cônjuge. E aí a pergunta que eu quero fazer é, você já decepcionou sua família? Você já fez uma escolha diferente daquilo que sua família esperava? Em um dos depoimentos que eu recebi ontem, né, de uma seguidora, ela falou isso, que a família dela não queria que ela casasse com o marido. Ele era jogador de futebol e na ideia da família que ele era galinha e que ele, né, queria loira e não sei o que, aqueles padrões, né, antigamente. E aí ela enfrentou a família, decepcionou a família e casou. 23 anos de casada, ela falou que está super bem, super feliz e ele se completa. Então, o que a gente precisa? Né, Kátia, tudo bem? Vanessa, o pessoal vai chegando aí. Vou deixar essa live salva aí depois e depois vou baixar ela e colocar lá no meu Telegram. As pessoas que não fazem parte do meu Telegram, tá? Eu tô lá também no canal lá no Telegram, no canal no YouTube, tô em todas aí, tô crescendo aí, ok? Então, o que a gente precisa pensar? Eu já decepcionei essa família. Lembra que no início, eu não sei se todos estavam aqui, eu falei que eu acredito no princípio de honrar pai e mãe. Mas isso não quer dizer nada a ver, isso não tem nada a ver honrar com decepcionar os pais. Honrar o pai e a mãe é receber isso que eles nos deram.
é acreditar nisso, nos valores olha, agradecer por isso. Mas a gente tem o papel agora é continuar a nossa vida usando esses presentes que eles nos deram. Honrar é isso, é agradecer, é deixar eles felizes pelo que eles nos deram. Eu tenho dito muito, e nós às vezes falamos isso nas terapias, os pais, eles dão uma coisa tão importante, tão magnífica para nós, que a gente não tem como retribuir, que é a vida. Quem aqui consegue retribuir a vida aos pais? Nada que você fazer, nada que você fizer, né, vai compensar essa vida. Mas honrar o pai e a mãe é esse princípio. E esse princípio eu levo muito e sou muito grato aos meus pais. Mas isso que a gente precisa pensar. Ao decepcionar, o que eu estou falando é a gente crescer, fazer escolhas, muitas das vezes, para assumir o próprio papel que a família nos deu. Colocar aquilo que eles nos deu em prática. E aí eles mesmos às vezes ficam em choque. Né? Alguns pais falam, mas meu filho, você não pode fazer isso. Ah, você vai correr esse risco. Né? Então a gente precisa pensar nisso aí. A vida, né? E aí acho que eu li ontem isso aqui, rapaz, eu não lembro quem que é o autor, eu sou ruim para gravar não, viu, gente? A vida não vivida dos pais pode se tornar mais prejudicial do que a vida que eles escolhem viver. A questão é assim, que às vezes eles deixam de viver, né, eles não tiveram oportunidade, eles escolhem ou eles projetam aquilo em nós, e aí muitos pais querem que os filhos vivam aquilo. Né? E isso às vezes é um risco muito grande, a gente precisa ficar de olho nisso. Gente, isso aqui é uma live, né? Isso aqui é um pouco de teoria, um pouco de prática do que a gente vê cotidianamente, mas não troca essa live por uma terapia ou por uma conversa com mais tempo com um profissional, porque isso é de família para família e isso precisa ser analisado, tá, com mais calma. Então, o respeito sempre em primeiro lugar. Lógico, Marisa. É isso que a gente precisa pensar. Os nossos pais, a gente precisa amar eles e a gente precisa ser grato. Mas quando a gente escolhe crescer, quando a gente escolhe relacionar ou casar com alguém, a gente deve fidelidade a esse cônjuge, tá? O nosso primeiro amor precisa ser esse cônjuge. A prioridade passa a ser o cônjuge. Se isso não acontece, a gente não consegue dar 100% do nosso eu no relacionamento, ok? Júnior, abraço, Júnior. Eu anotei aqui algumas coisas aqui de um exemplo muito bacana da gente entender e é onde eu quero entrar na questão de decepcionar a família quando a família projeta ou espera coisa negativa de você. Né? A Aline, a minha mentora aí, verdade. Muitas vezes somos reféns dos sonhos de nossos pais. Precisamos deixar nossas decisões e livre-arbítrio com responsabilidade. Mas sem ferir os nossos pais. Tudo é como se comunicar. Exatamente, Aline, exatamente. O que a gente precisa é ter responsabilidade com aquilo que eles nos deram. Honrar isso, né? E continuar a nossa vida. Encarar as consequências, senão a gente não vai crescer. E é muito engraçado que a gente nunca vai ter os pais eternamente, infelizmente. Infelizmente a gente vai chegar um momento que a gente tem que bater as asinhas e voar. Eu falo que é igual o navio. O navio ele é construído ali no seco, né? no cais, ali no porto, mas a função dele é partir, é zarpar. Né? E aí ele vai, a função dele é essa, é pegar mar, é pegar rio e ir longe. Quando ele precisa de manutenção, às vezes ele volta, né, nesse porto, dá manutenção, mas vai embora. Então essa é a nossa função. Mas o que eu quero? Eu quero dar um exemplo de pessoas que decepcionaram os pais, ou a família, ou alguns amigos, e me entendam isso, que às vezes a gente precisa decepcionar todo mundo, nesse sentido negativo, daquilo que eles projetam para a gente. Por exemplo, acho que todo mundo aqui já ouviu falar ou conhece o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, ele conta a história da vida dele, é muito interessante, mexe muito comigo, porque vou contar um pouco aqui das experiências que eu tive também como filho, né, como sobrinho, neto e pessoa de família.
E o pastor Cláudio Duarte fala que o pai dele se divorciou 9 vezes, a Vanessinha, tudo bem? 9 vezes. E nesses casamentos, ele não vivia com pai e mãe, ele vivia na casa de um tio, na casa de um primo, na casa de alguém, e ele viveu a vida dele toda essa atormentada. Né? Pastor Cláudio Duarte hoje é um dos maiores conselheiros aí de casais. E o que eu acho interessante? Que as pessoas começam a olhar para nós e começam a esperar de nós aquilo que os nossos pais são. O que é isso, Jonathan? Por exemplo, quem tem pais alcoólatras, por exemplo, a grande maioria das pessoas fala assim, esse menino aí não sei se vai ter muito futuro não. Né? Por exemplo, o pai bebe muito e aí um adolescente ou um jovem começa a ir nas baladinhas e começa a beber, e a primeira oportunidade que ele chega, às vezes um pouquinho alterado em casa, o que as pessoas falam? Ixi, vai ficar igual o pai, né? Vai ficar igual a mãe. Então são projeções negativas que as pessoas fazem de nós. O pastor Cláudio Duarte, ele conta nessa caminhada dele, que ele viveu isso, vendo o pai dele, né, nesses divórcios, e ele começou a namorar, acho que ficou noivo, se não estiver enganado, no noivado ele sofreu uma traição, isso aí está aberto, acho que as pessoas que acompanham ele devem já ter ouvido, e aí ele teve a opção de escolher continuar nesse relacionamento e fazer diferente do pai dele, né, perpetuar uma família, construir uma família, ou ele terminar tudo e continuar aquele padrão. E aí ele escolheu não continuar. Ele rompeu com aquele modelo e hoje ele está casado, né, com a sua esposa, tem filhos e vive aí hoje fazendo o contrário do que todo mundo esperava. Hoje ele é conselheiro de casais e tem juntado muitas pessoas e deixado muitas pessoas felizes aí nos seus relacionamentos com a experiência que ele teve. Então, assim, nós precisamos ser verdadeiros com as pessoas que nós convivemos, nesse sentido. O que nós esperamos de uma pessoa que teve esse tipo de infância? Né? Se o pai às vezes traiu a mãe e o namoradinho às vezes separa da namorada, o que a gente já projeta nessa pessoa? Vai ser igual o pai. Vai ser igual a mãe. Entende que isso tem um peso? As pessoas jogam em cima das pessoas um peso, e aí decepcionar o pai, a mãe ou a família, que eu quero trazer aqui nessa tarde, fazer diferente daquilo que eles esperavam que você fizesse, no sentido positivo da coisa. Eu estava conversando com a Aline, né, e ela está me mentoreando num projeto, e aí o que eu falei para ela, a gente precisa decepcionar a nossa família, no sentido de ser diferente daquilo, né? Meu irmão casou recentemente agora e a gente tem uma família bem bacana, né? Eu sempre falo isso, que minha família é perfeita. Tem problemas, tem brigas, tem separações, tem tudo. É uma família perfeita, igual a vocês mesmo. Se a família de vocês for mais perfeita que isso, depois vocês comentam aqui comigo. E nessa família a gente aprendeu muita coisa, boa e errada. Eu comento com a minha esposa que hoje eu vejo algumas coisas que meu pai fazia, que na época eu era muito pequeno, que hoje eu fazia, mas meu pai era muito louco, né? Era muito perdido. E olhar para esse pai e decepcionar ele nesse sentido que as pessoas esperam de mim ou do meu irmão, cara, o maior do sucesso que a gente tem. Né? Que as pessoas às vezes esperam. Eu já ouvi muito, meu irmão tem o mesmo nome do meu pai e do meu avô. Né? Meu avô separou da minha avó muito cedo, o meu pai cometeu algumas traições com a minha mãe. Né? E aí, o que as pessoas esperam de nós? Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falar do meu irmão, que tem o mesmo nome do meu avô, do meu pai, e falam assim, não nega a raça. Né? As pessoas projetam isso e como se fosse uma obrigação a gente cumprir aquilo. Né? E aí o que eu quero pensar com vocês? Essa família, ela passa padrões, lembra que eu não falei no início? Ela passa padrões pra gente de convivência, de comunicação, de relacionamento. Né? Então às vezes a gente aprende num padrão totalmente torto o que é amor,
por exemplo, pais violentos, né? Então eles brigam em frente às crianças, em frente aos filhos, e eles se agridem e depois de algumas horas eles estão se amando novamente. E aí o que pode acontecer? Da gente pensar que isso é um padrão normal e a gente aceitar às vezes a questão da violência no nosso relacionamento. E aí o que eu quero te influenciar é para você decepcionar sua família nesse sentido negativo, de quebrar esse padrão e fazer coisas melhores do que aquilo que foi projetado para você. Se a sua família te deu uma boa estrutura, se você tem uma estrutura familiar bacana e esses projetos, essas expectativas são boas, cabe a você analisar o que você quer continuar ou não fazendo. Entende? A gente recebe muitos pacientes, muitos clientes na clínica e eles não conseguem perceber isso, que a família tem um peso muito grande nas decisões, principalmente no casamento. Porque o casamento que a gente mantém hoje, a gente traz a experiência de onde? Dos nossos pais. Né? Então, aqui a gente precisa pensar nisso. Qual a experiência que eu quero repetir? E eu falo muito para as pessoas que estão iniciando a sua vida no casamento ou que estão projetando casar, qual o padrão que você quer repetir? Olha para essa família, ela tem coisa boa e tem coisa ruim. O que você quer repetir? O que você está repetindo da sua família? Você precisa ser fiel a essa família? Não. Você precisa fazer aquilo que você acha e é capaz de arcar com a sua responsabilidade. Né? Então, o que eu quero aqui para a gente caminhar aqui mais? Quantas vezes nós falamos para os nossos familiares essas coisas? O que você vai fazer? Você vai repetir esse comportamento? Ou você vai decepcionar a família, os seus amigos? Precisamos assumir as nossas vidas, a nossa responsabilidade. Nós precisamos assumir, ter uma autorresponsabilidade sobre a nossa vida. Nós precisamos ser gratos pela vida, balançar a poeira e tomar as rédeas dela. Eu falo que na história que a Fabíola contou, tem um livro, né? A Fabíola me falou sobre o livro, é onde estão as moedas. Tem a outra pessoa, ela não recebe essas moedas e ela fica procurando em outras pessoas. Hoje eu estava conversando com uma cliente, né, e ela sente um peso muito grande, ela não consegue ser feliz no relacionamento. Estou lutando para quebrar o padrão de uma família que não foi estruturada. Isso, Raquel, né? E tem certeza que você vai conseguir. A questão a gente precisa só compreender esses papéis, compreender essa família e aí a gente começar a fazer escolhas diferentes. Boa tarde aqui da Espanha. Olha, tá tudo bem por aí? Adelaida, deve ser isso. Adelaida. Então o que a gente precisa pensar? O que eu quero para minha vida? O que essa família projetou para mim? Qual é o exemplo que essa família me deu? O que eu quero hoje? A gente, muitas das vezes, a gente casa, muitas das vezes não. A gente sabe, a gente busca perpetuar nossa família. Olha o tanto que isso é pesado. O nosso sonho inconsciente é perpetuar essa família. Eu amo tanto os meus pais que eu quero perpetuar. E às vezes eu caso com alguém que vai ser igual ao meu pai. Às vezes eu caso com alguém que vai ser igual à minha mãe, que tem os mesmos problemas. Porque às vezes aquele é o padrão. E para eu repetir, para eu perpetuar essa família, eu preciso casar com alguém que assuma esses papéis. Então, dentro da psicologia, a gente vai pensar nisso e a gente precisa quebrar esses padrões, porque nem sempre são padrões estruturados. Então, nem sempre são padrões aceitáveis. Aí a gente precisa pensar que culturalmente a gente vem numa evolução muito grande, onde as mulheres assumiram papéis e esses papéis colocam os homens aí em situações bem difíceis, porque eles precisam se adaptar. E eu tenho falado isso. Na semana que vem eu quero fazer outra live falando sobre comunicação. Fiz uma pesquisa aqui no meu Stories e vi que a comunicação é o que mais pega nos relacionamentos. Mas eu queria começar com essa sobre a família, porque o padrão de comunicação que a gente tem é o padrão da nossa família. Então a gente precisa mudar isso. E aí, onde que a gente começa a tomar as rédeas da nossa vida? Quando a gente começa a escolher, a ser diferente.
né? E aos pais aqui eu quero dar um alerta, deixe os seus filhos crescerem, né? Deixe eles sofrerem um pouquinho. Ah, adianta, mas tadinho, não tem experiência. Ele nunca vai ter, enquanto você estiver tomando as escolhas por eles nunca vão saber, né, o que é. E aí o que eu falo no meu consultório para os pais, olha, às vezes você está indo aí, tem dificuldade de deixar sofrer um pouquinho, deixar crescer. A vida não vai tratar igual você trata, tá? A vida não vai tratar com um beijinho, abracinho, com manhinha. A vida chega na voadora, filha. E as voadoras dói, viu? Então, os pais, o que eu quero pedir para vocês? Eliada, a Bíblia diz honrar pai e mãe, mas não quer dizer que temos que seguir os mesmos padrões. Exatamente. Foi o que eu falei aqui um pouquinho mais cedo. Honrar pai e mãe não quer dizer que a gente precisa fazer o que eles faziam. A gente precisa ser grato e às vezes fazer diferente. Só fazer diferente já é o suficiente. É lógico que a gente vai ter modelos aí que deram certo e modelos que não deram. Aí cabe a gente escolher aquilo que a gente quer fazer. Mas aos pais, o que eu quero incentivar vocês? Que vocês cortem, pega uma tesourinha assim, corta o cordão umbilical, ok? Tem uns meninos, homens aí de 20, 21, 25 anos, né? Que tá mamando ainda, né? E os pais têm que deixar essas crianças crescerem, né? Tem que ensinar esses homens a serem homens. E, às vezes, por não ter tido um pai, por não ter tido uma mãe tão presente, os pais de hoje, eles fazem um sacrifício muito grande e, às vezes, até exagerado, que atrapalha os próprios filhos. Ó, Raquelzinha, tudo bem? Raquel de Frutal, amiga de infância. Ei, Raquel, tem tempo, hein? Agora você fez eu lembrar da minha idade aqui. Entende? Então, o que a gente precisa pensar é que os pais, eles são responsáveis também por esses filhos. E cortar esse cordão umbilical olha, vai para a vida, né? Olha, aprende com a vida. Os pais, eles não vão conseguir ser responsáveis eternamente por esses filhos. Os filhos precisam evoluir. Então, a questão de decepcionar a sua família é essa. Decepcione a sua família no sentido, olha, pai e mãe, a partir de agora eu vou tomar conta da minha vida. Ah, mas eu quero que você faça medicina. Não, mãe, eu vou fazer enfermagem. Ah, eu quero que você faça direito. Eu vou fazer psicologia. Eu tive uma sorte muito grande dos pais que eu tive, né, e eu sou muito grato a eles. A minha mãe, né, fez magistério e depois não continuou os estudos e sempre foi do lar. E meu pai não teve oportunidade de estudar, sempre foi um trabalhador, mas ele sempre me contou as histórias dele, da vontade que ele tinha de estudar, e ele sempre projetou isso para mim e para o meu irmão. Então, ele contava isso e fazia um sacrifício muito grande para nos dar a oportunidade de estudar. Era a única coisa que ele, né, assim, que ele se esforçava muito, era nos dar o estudo, e lógico, né, vinha tudo aí, o básico tinha para nós aí. Então, o que a gente precisa entender? Oi, Selminha, minha prima também chegando aí. O que a gente precisa entender? Que esses pais, eles não são responsáveis por nossas escolhas. Eles projetam, eles criam projetos, eles criam expectativas em cima de nós. E a gente precisa escolher depois o que a gente quer fazer. Então, quando eu perdi meu pai com 12 anos, algumas pessoas aqui sabem da minha história, né, eu fiquei meio perdido, porque ele era a minha referência, né? Então, eu fiquei um pouco perdido, depois retornei. E aí, eu tenho um padrasto também maravilhoso, minha mãe casou depois, né, de algum tempo. Tenho um padrasto maravilhoso que também me ajudou muito, né? Hoje é um paizão. Inclusive, nós estamos orando por ele, porque ele teve o Covid-19, mas está bem, graças a Deus, passando uns perrengues, mas está em casa, né? Então, o que a gente precisa entender? Que chega um momento que a gente precisa escolher. E aí, quando eu sumi um pouco, que eu tive alguns problemas emocionais na minha juventude, na minha adolescência, eu tive pessoas para me despertar. Falei, Jonathan, olha, você tem que voltar. Olha, você tem que estudar. Você precisa realizar aquilo que seu pai sonhava. E aí eu comecei, né? Voltei a estudar
e fiz um curso técnico, depois eu falei, olha, você quer saber, eu vou fazer psicologia, né? E aí fiz psicologia, eu amo, hoje eu sou apaixonado nesse ramo, era tudo aquilo que eu sonhava, tudo que eu esperava. E hoje ver as minhas coisas fluindo, cara, não tem preço. E aí você vai falar assim, Adriano, você decepcionou seus pais? Em alguns momentos sim, né? Porque tem o peso da religião, tem o peso do padrão que a família gostaria, tem o peso das escolhas. E aí, olha, tem momento que eu não faço a escolha que meus pais gostariam. E isso atrapalha nosso relacionamento? De jeito nenhum, tá? Então, assim, o que as pessoas projetaram em você? O que seus pais lhe deram? Quais foram as ferramentas? Obrigada, Renata Frazão. O que as pessoas projetaram sobre a sua vida? O que eles esperam de você? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que às vezes você está fazendo coisas erradas ou coisas que não dão certo com medo de decepcionar a sua família? No sentido da fidelidade? No seu casamento, por exemplo? Né? Então, assim, o que você quer? Você quer ser fiel a quem? Aos seus pais? Né? Ou querem ser fiéis ao seu marido ou à sua esposa? Tá? Então, o que eu quero que vocês pensem aqui, os pais? Deixe esses meninos crescer. Eu não estou generalizando, porque tem muitos pais aí, muitos filhos, que precisam dos pais para estudar, para fazer uma faculdade. Mas como que esses meninos estão sendo criados? Tá? Se você tem uma família de origem desestruturada, busque modelos equilibrados para te inspirar. Faça diferente do que as pessoas esperam de você. Decepcionar as expectativas que eles têm de você. Então, como eu disse aqui no início, a gente tem padrões que a gente repete. Então, a gente traz dessa família alguns padrões desestruturados que a gente precisa romper com eles. Como que a gente vai romper com isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer. A gente precisa ter autoconhecimento. O autoconhecimento gera em nós o autocontrole. Eu só sei lidar com aquilo que eu tenho, com as moedas que eu recebi, com os ensinamentos, com os valores que eu tenho, quando eu sei quais são esses valores. E aí eu começo a mudar o que é meu e o que é da minha família. O que eu quero repetir e o que eu não quero repetir. Quando a gente entra num relacionamento de casal, os dois trazem experiências das suas famílias. E o tanto que isso é interessante, porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente não percebe que isso é da nossa família. Né? A gente começa a ter experiências e fala, gente, mas por que eu estou agindo assim? Porque minha mãe agia assim? Porque meu pai agia assim? E aí a gente precisa quebrar padrões, ok? Se você quer ter uma vida bem sucedida, se você quer ter uma vida de sucesso, você precisa de autoconhecimento. E conhecer essa família é fundamental, ok? Se você tem alguma dúvida, o pessoal quer fazer alguma pergunta, né? O que vocês acharam? Então as pessoas estão aí me acompanhando. Boa tarde para todos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? É o momento, gente. Aproveita aí, porque ainda temos alguns minutos aqui. E eu quero agradecer, tem algumas pessoas que estão aqui, que me mandaram depoimento, né, lá no direct. É muito bom ver as pessoas. Eu coloquei esse tema, decepcionar a família, como decepcionar a família, no sentido de despertar a curiosidade em vocês, tá? Porque muitas das vezes as escolhas que a gente faz não tem nada a ver com o que os nossos pais desejavam. Mas também tem coisas que os pais desejam que é super bom, né? E aí, esses pais, eles têm um peso na nossa vida, ok? Então é isso que a gente precisa aprender. Olha, se eu quero viver a vida que eu desejo, a gente vai ter que quebrar alguns padrões aí e vai ter que decepcionar os nossos pais. Sobre quebrar padrões, o que você me fala sobre a constelação familiar? Diana, a constelação familiar é uma ferramenta da linha que atende... gente, eu sou péssimo em nome. É uma ferramenta, tá? Da psicologia, de uma teoria que alguns profissionais seguem. Eu já vi muitas pessoas falarem bem, ok? Algumas pessoas que passam pelo processo de constelação e enxergam muito isso. E, por exemplo, eu trabalho na Sistêmica, que é uma outra linha,
né, paralela com essa da constelação, que trabalha o genograma. O que é a constelação? É você projetar, desenhar essa família e começar a observar aonde estão os pontos aí de conflitos da família, ok? Então é uma ferramenta. É válida? É. Você só precisa conhecer o profissional que vai constelar, né, e ver aí o que ele tem de bom para te oferecer. Alexandre, abraço, Alexandre, obrigado pela participação aí. Raquel, bora destravar o Jonathan para continuarmos recebendo as dicas que nos facilitam a vida. Vamos perguntar. É isso aí, Raquel, obrigado. Você sempre. Aí, ó, o Bert Herring. É isso aí, Diana. É esse rapaz mesmo aí. É um senhor, né? Infelizmente faleceu, acho que o ano passado, né? Mas é muito massa. Eu leio muito sobre e tenho aprendido algumas coisas nas leis aí, fundamentais deles. Como conseguir autoconhecimento sozinha, partindo pelo ponto da psicologia? Eliada, como conseguir autoconhecimento sozinha? Eliada, a coisa mais interessante de fazer é você começar por esses familiares. Né? Desenha a sua família. Sabe aquelas árvores genealógicas? Desenha a sua árvore genealógica e começa a observar. Põe assim, ó, mãe de um lado, pai de outro. Aí depois você põe avô, avó. Lembra que eu falando? Isso aqui é uma live, tá? Dentro do consultório a gente trabalha isso mais profundamente. E aí observando alguns pontos que são necessários. Mas você pode desenhar essa família e ver o que repete, tá? Qual que é o padrão da sua família? Comece a observar isso. Como seu avô, sua avó se relacionavam. Como seus tios se relacionam. Como seu pai e sua mãe se relacionam. Como você relaciona. E aí começa a ligar esses pontos para você ver essa questão se alguma coisa vai chocar, tá? Provavelmente muita coisa vai aparecer aí. Diana, obrigado você. Olha, eu tinha muitos traumas da infância. Olha, Alexandre, quem não tem? Né? Eu falei isso mais cedo aqui. Toda família é perfeita. A nossa família é perfeita. A minha é perfeita. Né? Eu amo a minha família. Ah, John, você escolheria outra? Não. Né? Foi Deus que me deu ela. Então lá a gente tem os que correm atrás de avião, tem os que apaga, que enxuga gelo, a gente brinca muito assim, mas a minha família tem os problemas que todo mundo tem. E eu escolhi ser terapeuta familiar por causa da minha família, porque eu amo ela. Né? Eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade de ter uma família muito presente, como eu tive, né, e reconhecer isso e levar isso adiante, não, eu acho que o mundo seria melhor, por isso, famílias para um mundo melhor. É por isso, porque eu acredito nisso. A família ela é a base de todos os outros relacionamentos. É nela que a gente aprende a amar, a vingar, é nela que a gente aprende a trocar, né? Então, tudo isso a gente aprende na família. Se a gente tem essa família, se a gente conhece essa família, a gente consegue olhar para essa família e ver o que a gente quer construir para o futuro. Tá bom? Ainda bem que eu não tenho coragem, mas já passei por momentos difíceis. Marisa, ainda bem que eu não tenho coragem, mas já passei por momentos difíceis. De ir embora também. Mas não tive coragem e tive a oportunidade de ir. Marisa, deixa eu ver se tem alguma coisa antes aqui que você mandou. Não entendi muito, não. Manda aí, ainda bem que eu não tive coragem, que eu não tenho coragem, mas já passei por momentos difíceis. De ir embora também. Mas não tive coragem e tive a oportunidade de ir. Boa tarde. Eu não trocaria minha família. Eu também não. É o que eu tô falando, assim. A questão da família, de trocar essa família, é porque são as representações, né? Então, mas a minha família, gente, ela é bem, sim, bem alguns problemas, né? Então, mas quando eu estava fazendo a minha graduação e eu desenhei essa família, quando eu observei os padrões, né, dessa família, o que eu tinha que tomar cuidado, isso fez muito sentido para mim. Porque hoje eu fico policiando aquelas áreas mais vulneráveis. E aí tem hora que eu olho para minha esposa e aí eu começo a falar, gente, peraí que eu tenho que mudar esse padrão aqui. Né? Quantas vezes, né, a gente às vezes discutia e eu saía e aí de repente eu falei, gente, mas não pode ser assim, não. Eu voltava e a gente conversava. Às vezes a gente... Gente, não é porque a gente é psicólogo que a gente é perfeito, tá?
Então, tira esse pensamento de vocês. A gente lidar com os problemas de uma forma diferente, porque a gente conhece o problema, mas aí a cobrança é muito maior. Porque sai de casa brigado. E aí, você é psicólogo de casal, como que você faz? Vamos voltar e vamos consertar as coisas, ok? Mas a minha esposa, acho que ela tá me ouvindo aqui, se tiver, amor, manda um joinha aí. Ela é muito perfeitinha também, nós damos muito certo. Graças a Deus nós temos construído coisas juntos, né, e tem dado certo. Gente, mais alguma pergunta? Bota cobrança nisso. Lu, mas olha, se acontecer do marido cobrar, você fala, eu não sou seu psicólogo, não. Aqui em casa a gente tem um trato assim. Minha esposa já falou muitas vezes pra mim, falou assim, você é meu marido. Então, você é psicólogo. Eu falei assim, eu não sou o seu psicólogo, não. Ok? Tenha um psicólogo para chamar de seu. Tem gente, a Priscila, a outra Priscila, que é uma psicóloga, ela fala muito isso nos vídeos dela. Aí ela fala assim a questão de tem um psicólogo para chamar de seu. É isso aí, Luana. Aí minha esposa mandando joinha, obrigado, amor, por tudo. Aí, a declaração de amor ao vivo. Pessoal, é isso aí, eu vou encerrar essa live, espero que vocês tenham gostado, né? A Ciara Santos. É partindo para a família que eu formei através do casamento. Mediante todas as minhas dores, quando falo família agora, eu me prefiro aos meus filhos, cada um com a sua personalidade. Não trocaria meus filhos. Exatamente. Ciara, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quem é prioridade na sua vida? Os filhos? Não sei se você é casada. Deve ser casada. Eu vou fazer uma pergunta, mas deixa. Eu não conheço, então depois eu faço a pergunta. A Claudinha é muito boa. Então, mas é isso, a gente não pode trocar. Obrigado, Cláudia. Que bom que vocês gostaram. O que vocês acham? Dá para fazer outras? Né? Manda sugestões de tema para a gente fazer lives aqui. O que vocês gostariam de ouvir? Né? Tá, Ciara, entendi. Você não é casado. Não, os filhos são presentes de Deus. Mas precisa deixar esses filhos crescerem, tá? Eles precisam experimentar a vida. Vai ficar salva a live? Cheguei atrasada. Vai sim, vai ficar salva. Eu vou fazer um post lá no meu feed, lá no Instagram. Vocês topem lá e falar o que vocês aprenderam. E eu tenho algumas coisas para semana que vem aí. Eu vou fazer uma live sobre comunicação, né? E na semana que vem eu vou fazer tô pensando aí lançar um desafio aí para os casais. Quem quiser participar, fica atento, ok? Na próxima semana eu vou fazer a live e dentro da live eu vou falar como que vai funcionar, ok? Fala sobre infidelidade, ok? Vou anotar as sugestões de vocês. Obrigado, Zineia. Pessoal, vou fazer lá no feed uma postagem sobre essa live. E aí eu gostaria que vocês fossem lá e falassem o que vocês aprenderam nessa live. O que dá para tirar, o que vocês dá para fazer aí. A Thaisa, igual, né? A Thaisa participou da última vez dos desafios, né? Então vai ser bacana a gente fazer isso aí de novo, ok? Pessoal, eu quero agradecer a todos que participaram aí, todos que tiveram a paciência de me ouvir. Espero ter contribuído com vocês. Mariana, tudo bem? Então, vou deixar aí aberta as perguntas. Se alguém continua com alguma sugestão ou perguntas, me manda lá no direct. Eu faço questão de responder vocês por lá. E agora no feed, vai lá, se vocês puderem, e manda o que vocês tiraram de aproveito dessa live aqui, ok? Conto com vocês lá. Abraço, até mais. Se você precisa que alguém ouça essa live, compartilha. Eu vou deixar ela salva e depois de 24 horas eu vou pôr ela lá no meu Telegram, ok? Quem tem Telegram aí, vai lá no canal lá, Famílias para o Mundo Melhor, começa a seguir lá, ok? Abraço, até mais, boa tarde, boa noite aí para quem, né, nós estamos chegando às 6 horas já. Então fica com Deus, muito obrigado quem ouviu e quem participou aí. Até mais.